Existe uma lenda que diz: quem não tem talento não se estabelece. Infelizmente, isso não é verdade. No mundo das telenovelas, a gente já viu milhares de atores canastrões que há anos ocupam espaço de gente talentosa. E se uma novela é composta por cerca de 30 atores, imagine o desaforo de ver justamente o protagonista da história nas mãos de um ator totalmente sem talento. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. E para nossa comunidade chegar a mais e mais pessoas, preciso da sua ajuda. Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no nosso canal. E para facilitar, clique no sininho que avisa cada vez que um novo conteúdo é postado. Assim, você não perde nada e o Almanac Latino te mantém sempre atualizado. Você não tem impressão que muitos protagonistas são escolhidos basicamente por uma questão estética? Por muitos e muitos anos, o astro Fernando Colunga foi constantemente questionado se era um ator talentoso ou se estava ali apenas por ser um galã. Eu sou um grande fã do Colunga, mas é bem verdade que ele nunca foi o grande ator dramático. Mas é bom dizer que se você comparar o primeiro protagonista dele em Maria do Bairro ao lado da Thalia em 95, com trabalhos mais recentes como Amanhã é para Sempre, que acabou de ser reapresentada no SBT, vai ver o quanto o ator evoluiu. Em primeiro lugar, Fernando Colunga é dono de um imenso carisma, e por carisma se entenda como a capacidade de conseguir se conectar com o público, o que não é pouca coisa. Em segundo lugar, a empresa colocou o ator em projetos mais do que acertados para o perfil que ele tinha. Também tem um quê de sorte. Ou você acha que emendar Maria do Bairro com Esmeralda e A Usurpadora não ajuda a se criar um astro? E em terceiro lugar, o ator teve encontros importantes com diretores que souberam explorar os pontos mais fortes dele como ator. Assim, de trabalho em trabalho, o Colunga virou o maior protagonista que a Televisa já teve simplesmente porque ele sabe se posicionar como tal. Ele tem aquele algo que difere ele dos demais, inclusive de atores bem mais talentosos, mas bem menos populares. Mas tem gente que não tem essa habilidade, nem mesmo esse carisma, mas por alguma razão continua protagonizando uma coisa atrás da outra. Na minha opinião pessoal, repito, opinião pessoal, ainda não encontrei a razão de alguns atores estarem num rol de protagonistas. Mário Cimarro é um desses casos, de um protagonista sem talento. No Brasil, recentemente o ator foi visto na reprise de Mar de Amor. Nessa novela, produzida em 2009, ele viveu Vítor Manuel e atuou ao lado da atriz Zúria Vega. Em tela, zero credibilidade que Vítor Manuel era um personagem dentro de uma história. Era bem evidente que aquilo era um emprego, uma obrigação contratual que o ator fazia com má vontade. Me lembra até aquele meme do Steven Seagal. Mário Cimarro triste, feliz, desconfiado, é sempre a mesma expressão de nada. A falta de comprometimento do ator com a novela foi tão notória que culminou com a demissão do Mário Cimarro em Mar de Amor. Mas se engana quem pensa que essa é a única novela onde o ator tá lá aparecendo sem vontade, mesmo em alguns dos seus maiores sucessos, como Gata Selvagem ou Paixões Ardentes, a parte 1, não tem um momento onde eu consiga dizer: nossa, hoje o Mário Cimarro tá trabalhando bem. Tá, mas e o carisma que salvou o Colunga tantas vezes? Mário Cimarro não tem? Na minha opinião, com certeza não tem.
Ainda assim, o fã-clube do ator é imenso e eu não acho que seja só a beleza o que fez o ator emplacar tantos sucessos. Convoco aqui algum fã para tentar me ajudar a solucionar esse mistério. Se possível, compartilhe uma cena onde fique exemplificado. Aqui ele mandou bem. Desde sempre, a Televisa sofre com a escassez de galãs. Até por isso, é comum eles saturarem a imagem de alguns atores que chegam a aparecer em 2 novelas diferentes no mesmo ano. Apesar de ainda ser desconhecido do público brasileiro, o ator Danilo Carreira é o mais recente produto do padrão beleza sem talento. Danilo ganhou notoriedade quando fez parte do elenco de Pasión y Poder. Ainda inexperiente, o ator foi rapidamente alçado ao posto de protagonista. Mal terminou Pasión y Poder e já estava gravando como astro principal de Sin Rastro de Ti. O que se viu foi um jovem ator totalmente cru em cena, contracenando com atrizes talentosas e bem mais experientes como Adriana Louvier e Ana Laevska. Mas a sorte grande bateu na porta do Danilo Carreira na novela seguinte, na qual ele não era o protagonista, mas o vilão da história. Em La Doble Vida de Stella Carrillo, de 2017, ele personifica um cantor da música regional mexicana envolvido com o crime. Nessa novela, o ator imita um sotaque tão forte de um texano que, ao invés de matar o papel, acabou tornando ele ainda mais popular. Pronto! Acharam um novo galãzinho. E de lá pra cá, Danilo Carreira emenda uma série de projetos. Só que a diferença deste personagem, tudo que veio depois parece a mesma coisa. Até mexe em figurino e cabelo, mas ele parece sempre igual, sempre inexpressivo. Atualmente, ele é um dos galãs de Vencer la Ausência, em mais uma interpretação que promete ser o mesmo de sempre. Vencer la Ausência foi a substituta de La Herência, protagonizada pelo novo galã Matias Novoa, digo, novo pra Televisa. O ator já tinha alguns protagonistas anteriores, mas agora virou um galã nessa novela do Juan Osorio, que acabou faz pouco. Que atuação robótica, basicamente um recitador de texto, zero emoção. E um spoiler, ainda esse ano estreia uma nova versão de Tu o Nadie, que no Brasil ficou mais conhecida pela versão Sortilégio. E adivinha quem vai ser o ator principal? É impressionante como nunca falta trabalho para ator fraco. Como eu disse, parece que tem pouco galã no mercado. Então os produtores meio que se veem obrigados a usar o que tem. Mas até mesmo nas mulheres há equívocos daqueles. Isso considerando que o casting das protagonistas femininas costuma ter um pouquinho mais de cuidado, mas nem sempre é assim. Em 2001, Sara Maldonado, que até então era uma completa desconhecida, foi lançada como a protagonista da novela A Vida é um Jogo, que o SBT exibiu em 2006. Espanta que ela era a principal, já que a novela também trazia um tradicional grupo de amigas composto por atrizes muito mais preparadas e talentosas que ela. Sara Maldonado tinha beleza, e só. Porém, esse foi um período onde as novelas adolescentes viviam um grande auge. E obviamente Sara Maldonado vendia a capa de revista, tinha muita publicidade e acabou se tornando uma estrela popular. Mas quando ela finalmente foi a protagonista de uma novela adulta, no caso Tormenta en el Paraíso, mostrou quanto era fraca. Nessa novela, produzida por Juan Osorio em 2007, ficou evidente a falta de carisma da Sara Maldonado. Ela não foi apenas ofuscada pela atriz Mariana Seoane, que fazia a vilã da história, como também pela Ingrid Martins, que tinha um papel coadjuvante, mas jogou um balde de carisma em cima da pobre Sara. E um problema para quem quer ser mocinha de novela: como Sara Maldonado chora mal em cena. Juan Osorio tinha interesse em promover Tormenta en el Paraíso e anunciou então a morte da mocinha Aymar.
Isso gerou um certo buzz sobre se a atriz e o produtor executivo da novela haviam se desentendido, mas foi uma falsa morte. Poucas semanas depois, Aimar reaparece. E sabe quando pra história meio que dá na mesma? Ao menos o público parece que se importou bem pouco se Aimar estava viva ou morta, porque a audiência da novela seguiu igualzinha. Eu nem sabia que a Sara Maldonado era tão estrela assim, mas em 2010 a Telemundo anunciou um monte a contratação da atriz para ser a estrela da novela Aurora. Só que essa trama não estava agradando na audiência, até que inesperadamente a Telemundo anunciou a saída da protagonista da novela. Depois da história da Aimar, talvez você até esperasse que daria 3 dias e ela ia voltar, mas dessa vez a saída não era um golpe de publicidade. Segundo a Telemundo, não era nenhum problema dos bastidores, mas sim uma necessidade do enredo. Só que a Sara Maldonado merece um Oscar perto da atriz Adriana Fonseca, que já protagonizou uma série de novelas. Engraçado que lá no começo, quando ela fez A Usurpadora, por exemplo, eu percebi que a atriz tinha o perfil para virar protagonista. Já como mocinha principal, mandou alguns projetos que não foram tão bons para ela. É o caso da fracassada Atrévete a Olvidar-me, uma novela de audiência tão baixa que saiu do ar com apenas 25 capítulos. Em 2003, a atriz fez a irmã da protagonista de Mariana da Noite. E aqui, na minha opinião, é o papel mais memorável da atriz, mas não necessariamente pela performance impecável. Tati tinha inveja da irmã e sofria de um grande desequilíbrio mental. Mas como tende a acontecer muito nesse tipo de personagem, um ator despreparado entende que fazer papel de louco se resume a gritar e arregalar os olhos. Chegou a ser engraçado de tão over, e numa vibe meio Danilo Carreira em Stella Carrillo, acabou fazendo sucesso justamente pelo exagero de tudo, naquela linha de tão ruim foi bom. Acontece que como coadjuvante até rola, mas de protagonista não. Bajo las Rendas del Amor, exibida em 2007, era para ser o típico papel da mocinha comum, aquele personagem que ela já deveria dominar, mas o exagero não saiu mais do corpo da atriz. Será que não tinha nenhum diretor para dizer, para que tá ridículo? Adriana Fonseca acabou dando uma sumida e retornou ano passado numa participação especial em Mi Fortuna es Amarte. Deu até saudade, porque a atriz era uma presença frequente em muitas novelas. Mas dizer que ela melhorou seria um exagero. Bom, essa foi a minha lista pessoal. Agora eu fico no aguardo da sua. Qual protagonista você acha que não merece aquele status? E em qual novela? Deixe sua lista, seu like e se inscreva no Almanac Latino.